Dia, paz do Senhor. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já manifestou, já preparou, já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Deus te abençoe. Seja um feriado bastante de descanso para quem pode descansar, ou de viagem, ou de aproveitar com a família, com a casa. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra e orando a respeito da nossa casa, nossa família, todos os dias. Eu tenho aqui a minha relação que eu vou escrevendo. Claro que eu tenho no celular tudo, mas eu prefiro escrever as antigas vezes. Pegar o papel, escrever família por família, os objetivos, os projetos. E a gente tem orado e também eu estou em jejum. Te convido a estar em jejum também, jejuando pela nossa casa, pela nossa família, pelo final de ano, em gratidão também por aquilo que o Senhor já abençoou, por aquilo que o Senhor já fez até aqui. Na verdade, nós estamos já no penúltimo mês do ano, né? Passamos por tantas coisas, por tantas dificuldades, por tantas situações, mas em tudo o Senhor nos honrou, em tudo o Senhor nos protegeu. A Ele toda a honra e toda a glória. Não foi fácil? Não foi fácil. As notícias, as más notícias fizeram parte constante da nossa vida? Com certeza. Cada dia que você liga a TV, que você liga o rádio, que você entra na internet, que você fica sabendo das notícias, geralmente são notícias ruins, negativas, mas em tudo o Senhor tem nos dado graça. E Daniel fala, quanto mais eu conhecer o Senhor, mais eu serei forte. Claro que ele não fala assim, eu estou parafraseando o que Daniel fala. Daniel fala assim, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Eu que estou parafraseando, Quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais nós seremos fortes, porque é uma tônica espiritual. Eu sempre falo, eu quero me conhecer, então eu quero conhecer a Deus, porque Deus é o modelo, Deus em Jesus Cristo, Ele é o modelo de como eu devo ser, quem eu sou, porque quanto mais eu conhecer de Jesus, Ele é o padrão, então significa que mais eu vou me conhecer, mais eu vou me entender. Engraçado isso, Mas é uma verdade espiritual. Oi, minha tia Rosália, bom dia, Deus abençoe a senhora, bom feriado para a senhora aí, para todo mundo, genros, filhas e filho e nora e netos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor? Eu quero ler Mateus, capítulo 6, versículo 1. E eu quero parar um pouquinho só para a gente pontuar aquilo que nós lemos até aqui. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então Jesus está falando, guardai-vos, estamos no Sermão do Monte, que agora eu vou passar algumas linhas de raciocínio só para a gente ir acompanhando e entender de como o Espírito Santo inspirou Mateus para que escrevesse de maneira temática, numa linha de raciocínio crescente. E nós entendemos tudo, cada ponto, de uma maneira muito delicada, muito profunda, muito fácil de entender, porque a palavra de Deus é como o nosso Deus. O nosso Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, mas ele é simples. Ele é um ser simples. Então nós, porque servimos ao nosso Deus, porque somos filhos do nosso Deus, uma coisa que fica muito clara em toda a sua palavra
é a sua simplicidade. Então, é maravilhoso quando nós vamos exercitando, desenvolvendo essa capacidade de conhecermos o nosso Deus e, ao mesmo tempo, chamarmos para nós, atrairmos para nós também essa simplicidade do nosso Deus. Então diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, o que ele está querendo dizer? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então Jesus está falando, olha, vocês precisam se guardar para que vocês não façam como os religiosos do nosso tempo fazem, que eles querem se mostrar. Porque os religiosos na época de Jesus, eles tinham uma maneira de se expressar, uma maneira de se comportar diante das pessoas, das comunidades, né, da sociedade, que todos sabiam que eles eram religiosos. Primeiro por causa da roupa. Eu já falei para você, né? Tinha pelo menos 3 tipos de roupa. A roupa de algodão, algodão não existia na época. Não se tinha o manejo do algodão, né? Mas você tinha lã, que era de animais, de ovelhas principalmente. Você tinha o linho, que já era um tecido nobre, e você tinha a seda. A lã era, na verdade, a roupa que todo mundo tinha. Na maioria das vezes, vinha da lã. Geralmente as pessoas tinham uma roupa só. Não tinha condição de ter 2. A pessoa não tinha uma quantidade de anos de vida para ter 2 roupas. Era uma roupa só. Então eu sempre comparo a roupa naquela época com o carro de hoje, né? Por quê? Porque era muito caro, era uma confecção, era uma arte, então custava muito caro. Tinha roupa de linho, que geralmente os religiosos, eles tinham roupa de linho, ou capa de linho, ou manto de linho. No caso do rabino, como Jesus, tinha uma boa parte de todo o tecido da sua roupa era de linho. Então, era uma roupa cara. Como Jesus era um rabino, era um mestre, então tinha 613 franjas na borda das suas vestes, do seu vestido, realmente simbolizando que era um homem que praticava e ensinava e compilava a lei de Moisés. 613 estatutos da lei de Moisés. Então agora você entende que quando aquela mulher do fluxo de sangue foi tocar nas vestes de Jesus, o que ela estava querendo dizer com o seu toque. É incrível, né? Tudo na Bíblia é muito detalhado, é muito maravilhoso, assim. Conforme você vai aprendendo e vai desenvolvendo, é muito especial. Então aquela mulher do fluxo de sangue, quando toca nas vestes de Jesus, ela tem um posicionamento pessoal, mas também um posicionamento espiritual. Então, os religiosos, eles já eram vistos, né, quando chegavam no lugar, exatamente por causa da vestimenta. E isso levava os religiosos, desculpe o termo, mas a estarem sempre numa posição de quem está sendo o centro das atenções. E porque era o centro das atenções, corriam o risco de estarem encenando um papel, que é o que Jesus está falando. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Em outras palavras, vocês precisam se preocupar com que a maneira de vocês serem seja uma encenação. Né? Por isso que Jesus os chama de hipócritas. Por quê? Porque encenavam, produziam papel, né? Expressavam como se fosse num teatro um papel, como se fossem atores de uma grande obra chamada religião. Depois diz assim:
com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então Jesus está falando assim, olha, eu não quero que vocês façam papel, né? Tenham uma encenação, sejam atores e que produzam uma peça teatral. Não, eu quero que vocês sejam o que vocês são. Daí, Jesus vir no capítulo 5, do versículo 1 ao 48, pontuando a maneira de ser. A gente chama isso de justiça justiça moral. O que é justiça moral? Eu sou aquilo que eu desejo ser. Um servo de Deus, um filho de Deus. Eu quero ser um pequeno Cristo, daí vem a palavra cristão, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo não é sobrenome, é o chamado, é a sua constituição. Jesus o ungido, Jesus o Messias. Messias, Messiah no hebraico, né? Cristo no grego, que é Jesus o enviado, Jesus o ungido, Jesus o constituído. Então, quando eu falo que eu sou um pequeno Cristo, eu não estou sendo Deus, eu não quero ser Deus. Não, daí vira a palavra cristão. Mas nós expressamos os valores, as características, a personalidade, o caráter do meu mestre. Quem é o meu mestre? O meu rabino? Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Daí no versículo 48 do capítulo 5, o Senhor Jesus falando o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então é uma ordem, não é uma sugestão. Não é algo que o Senhor Jesus está falando, se você quiser, não, você precisa ser, você deve ser. Para que a gente entenda e siga essa linha de raciocínio, vamos só passar rapidamente. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. O capítulo 5 fala sobre a justiça moral. O que é a justiça moral? É aquilo que eu sou, é aquilo que eu preciso, eu desejo desesperadamente forjar na minha maneira de ser. Eu não quero ser, como diz Paulo, né? A velha criatura, eu quero ser uma nova criatura. Como ser uma nova criatura? Em primeiro lugar, né? Eu preciso ser feliz, eu preciso ser bem-aventurado por incorporar essa bem-aventurança, por incorporar essas características. Em primeiro, ser pobre de espírito. Segundo, chorar. Ou seja, trazer os meus sentimentos, colocar-me, me derramar, me humilhar diante do Senhor, ser manso, sede e fome de justiça, não mais sede e fome de comida, mas sede e fome de justiça, ou seja, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor norteia a minha vida, a minha maneira de ser, de pensar, de sentir. Depois diz, misericordioso. Por que eu sou misericordioso? Porque eu entro na miséria do outro. Porque eu quero sentir exatamente a dor que o outro está sentindo. Não de maneira mística, nada, mas eu quero estar me compadecendo. A Bíblia chama isso de compaixão, significa amor com dor. E o que é o amor com dor? É quando eu sinto, é quando eu entendo aquilo que o outro está passando. Depois diz assim, limpo de coração, porque eu quero ser puro de coração. Eu não quero ser uma pessoa maliciosa. Eu não desejo ser. Eu trabalho a minha vida para não ser malicioso. Mas eu quero ser purificado, depurado nos meus sentimentos pelo Senhor. Eu não quero ser mais animal. Eu quero ser mais espiritual. Então alguém já disse que Jesus ensina a ser humano. Às vezes a gente chama ser humano de uma palavra só, né? Num sentido só, mas não é. Ser humano. Por quê? Porque o humano pode ser mais para a carne ou mais para o espírito.
E ser humano é exatamente viver e incorporar o equilíbrio de Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo que Jesus Cristo é o gabarito de como eu devo ser, de como eu devo me comportar, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a Trindade soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, alma vivente é igual espírito mais corpo, né? Ou seja, a minha condição espiritual mais a minha condição animal equilibrados, debaixo de um guarda-chuva chamado alma vivente. É assim que nós entendemos a figura de Jesus Cristo como homem, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio como homem, como filho de Davi, como muitas vezes ele foi chamado. E isso exige de mim um exercício, um desenvolvimento, um desejo desesperado, obstinado de me parecer com Jesus Cristo. Por quê? Porque eu quero incorporar a sua natureza humana, claro, com certeza, mas a sua natureza divina. Não natureza divina para ser um Deus, não, mas a natureza quanto aos sentimentos, quanto ao desejo, como Davi. Como Davi era chamado? O homem segundo o coração de Deus. O que eu quero ser e o que eu preciso ser desesperadamente é ser segundo o coração de Deus. Os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, a mesma maneira de pensar, de me expressar. É exatamente isso. Por isso que Jesus fala, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, você tem o primeiro bloco que fala sobre o meu caráter. O segundo bloco, falando sobre sal e luz. E como no primeiro bloco, o segundo bloco sendo sal e luz, diz a palavra, bem-aventurados os que são. Eu já sou. Aos olhos de Deus, eu já estou incorporado dessa constituição. Depois diz, você é o sal da terra. Não que eu serei, não que eu vou tentar ser, não, eu já sou. Se eu for lançado no chão para os homens pisarem, ou ser usado para dar sabor, ou para conservar a presença de Deus na terra, aí é comigo. Mas eu já sou o sal. Depois diz que eu sou luz. Se eu me propor a me colocar debaixo de uma mesa, ou me colocar no alto para iluminar, aí é comigo. Mas eu já sou luz. No terceiro bloco, o Senhor fala sobre a hipocrisia face à religião, né? E aí o que fala? Aí o Senhor fala do homicídio, fala do adultério, né? O Senhor fala do juramento, o Senhor fala da vingança, não vos vingueis, e o Senhor fala do amor ao próximo. Então, são 5 frases, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, no hebraico, né? Na tradução livre diz assim, você já leu o que os rabinos antigos escreveram ou comentaram, mas eu, porém, vos digo. Por quê? Porque Jesus está depurando. Ele está não apenas fazendo uma releitura da lei, mas ele está tirando todas os acréscimos que a interpretação dos rabinos fizeram. Porque as pessoas confundiam o comentário do rabino com a própria lei. E aí o que Jesus faz? Jesus fala assim, olha, eu quero falar o que Moisés falou, não o que os rabinos falaram. Não que não houvesse uma boa intenção dos rabinos, não é nem isso. Mas é que foi comentado tanto que teve coisa que eles falavam que Moisés falou e Moisés, na verdade, nunca havia falado, né? Então esse é o bloco de uma depuração, de uma justiça moral. Agora nós vamos para a justiça religiosa, no bom sentido. Aí religiosa é no bom sentido, é de como eu devo me comportar no meu culto,
na minha adoração, no meu louvor, na minha maneira de ser, como representante do reino dos céus perante a sociedade. E aí no capítulo 6, o Senhor fala da esmola, o Senhor fala da oração e o Senhor fala do jejum. Para Deus, tem aqui os valores. E o que vem primeiro? A esmola, ou seja, a contribuição. A contribuição é mais importante aos olhos de Deus, dentro da linha de raciocínio de Jesus. Por incrível que pareça, né? Mas ainda bem que a gente já passou por Malaquias e a gente já conversou bastante sobre isso e a gente tem que trabalhar isso muito bem. Mas primeiro vem a esmola, ou seja, a contribuição, depois vem a oração, depois o jejum. Dos três, o mais importante é a contribuição, depois vem a oração e em terceiro lugar o jejum. É justamente o que o Senhor vai falar sobre a justiça agora religiosa, volto a repetir, eu poderia falar justiça espiritual, mas fica meio, então a gente fala justiça religiosa. Ele falou no capítulo 5, do versículo 1 a 48, justiça moral. Agora ele vai entrar na justiça religiosa, ou na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus e com a sociedade, de como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar. Em primeiro lugar, nós precisamos nos guardar de não ficar mostrando, ou nos mostrando, porque corremos o risco de praticarmos uma encenação. É o que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 6, versículo 1, uma encenação. Por quê? Porque é o que nós mais fazemos. Nós, sem querer, muitas vezes, nós exercemos papéis. É errado? Não estou falando que é errado, mas é perigoso. Então eu posso exercer o papel de pai, exercer o papel de marido, exercer o papel de um sacerdote. Então eu começo a exercer papéis. E quem sou eu de fato? Então esses papéis tomam conta da minha vida de tal maneira que se eu não tiver cuidado, eu começo a ser papéis e não eu. O que Jesus está falando é que eu preciso ser o ser humano. O ser humano que o Senhor Jesus deseja e ordena que eu seja. Né? Por quê? Porque a nossa sociedade é assim. Antigamente nós tirávamos foto para vermos o lugar, para nos levar à recordação de algum lugar, de algum momento. Agora se tira foto para nós nos mostrarmos. Eu não tenho dados técnicos, mas eu tenho certeza que a foto que mais se tira não é de pessoas ou de lugar, é de mim mesmo. As selfies tomaram conta do mundo. Por quê? Porque eu quero me mostrar. Eu não quero mostrar. Eu não quero ter a recordação do lugar. Às vezes eu estou no lugar e eu tiro foto de mim. Eu estou falando isso de maneira, né? Sinceramente, eu não gosto de selfie. Talvez até pela minha idade, pela minha geração, não vivia com isso, então não tenho muito essa... a minha intimidade com a cibernética é muito pequena. Mas eu percebo que as pessoas, né? A pessoa ela quer tirar a foto do café, aonde ela está. Ela nem experimentou o café, mas ela já tira a foto. E isso é um perigo. Por quê? Porque eu transporto isso para as minhas relações, principalmente para a minha relação com Deus e a minha relação com os outros. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu começo a ser um produto, uma exposição. E eu não sou eu de verdade. Então Jesus está falando, olha, vocês precisam se guardar para não ficar encenando, para não ser um ator, né, desempenhando um papel de religioso. Por quê? Porque diz a palavra, de outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, porque não é uma vida de fato. Não tem raiz, não tem sentimento, não tem propósito interior de servir ao Senhor. Eu estou apenas cumprindo um papel, cumprindo uma função.
E Jesus, mais tarde, vai chamar os fariseus. Já falei para você porque ele fala tanto de fariseu, né? Fariseu escriba, porque ele era um escriba. Ele era um intérprete da lei. Ele era alguém que compilava a lei. Ele era alguém que interpretava e ensinava a lei. Jesus era um rabino. E é por isso que ele fala tanto, porque ele conhecia particularmente os meandros, né? Os bastidores, a coxia, vamos chamar assim, dessa encenação teatral que os religiosos faziam na época. Por isso que ele fala de maneira tão violenta, né? Tão incisiva de vez em quando. Eu estou falando violenta na palavra, né? De maneira tão assim, né? Pesada. Por quê? Porque ele conhecia. Porque ele sabia das pessoas. Ele sabia que esses religiosos encenavam um papel. Eram atores que produziam um teatro, uma encenação, ou seja, uma falsidade. Então, o Senhor Jesus vem da lei moral, de quem eu sou, de como eu me sinto, de como eu procedo, de como eu trato o meu par, o meu igual, o meu próximo. E aí eu vou andando agora para as práticas espirituais, e eu poderia chamar de justiça religiosa. Tá bom? Glória a Deus, vamos orar. Maravilhosa a palavra do Senhor. E como é bom, né? A gente ir conversando, entendendo. E porque Jesus, ele faz o seguinte, ele chama a lei para o cotidiano, né? Porque a lei havia ficado tão rebuscada de incisos, de parágrafos, de comentários dos rabinos, que a lei ficou muito coberta por esses comentários, e a lei deixou de ser lei. Ela ficou uma coisa distante, etérea, ninguém consegue viver. E aí o Senhor traz para o contexto de vida, para o contexto de sociedade, de comunidade, de uma relação pessoal, minha com o outro, com o próximo, minha para com Deus. É maravilhoso. Glória a Deus. Amanhã tem mais. A partir das 10 horas vamos orar. E eu quero agradecer hoje, em especial, a vida do seu João, da dona Dária. Hoje o seu João está aniversariando 86 anos, né? 86 anos que produz, que trabalha, que viaja muito, né? Vive pegando estrada, um homem de 86 anos, mas que o Senhor tem feito maravilhas, um servo de Deus, filhos, netos, parabéns por esses 86 anos de vida que o Senhor tem derramado sobre a vida do Senhor, sua casa, sua família. Dona Dária, a esposa, a companheira, né, a parceira em tudo, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas palavras diante do teu altar. Nós queremos aprender, nós queremos nos desenvolver. A Bíblia fala que o conhecimento do Senhor nos leva à eternidade, nos leva à plenitude da tua presença na nossa vida. E nós queremos exatamente viver a par e passo, com o nosso sentimento, com o nosso coração, completamente transbordados da tua presença, do teu poder, estarmos cheios de Jesus Cristo, estarmos cheios do Espírito Santo, estarmos cheios do Pai eterno, todo-poderoso que fez o céu e a terra. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, derrama-te sobre cada um que está aqui, a Kátia, o Valti, o Bispo Antônio, a Eva, a Cida. Deus abençoe o Fábio, a Márcia. O Senhor esteja sobre as suas vidas, filhos, netos, genros, noras, a glória, a graça do Senhor, sobre a minha tia Rosária, a minha tia Alzira, Magda, o Joel, o Josué, a Andréia. O Senhor se derrame sobre cada um de vocês, a presença, o mover, o poder, se derramando, curando, visitando, visita os nossos órgãos. Todo aquele, ó Deus, que precisa e deseja cura e saúde, derrama-te sobre rins, fígado, coração, artérias, veias,
olhos, ouvidos. Senhor, visita, toca, cura, restaura, ressuscita. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado. E eu te louvo e te agradeço pelo teu servo, o seu João, hoje, 86 anos, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, filhos, netos, em nome de Jesus, a graça, a glória, o mover de Deus sobre cada um. E que o Senhor se derrame poderosamente sobre a nossa vida, trazendo essa vida abundante, essa vida de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, bom feriado, participe maravilhosamente da vida abundante que o Senhor tem sobre a tua vida.